Vamos lá. Está ao vivo? Só não estou vendo aqui ainda. Não consigo ainda verificar aqui. Bom, estamos ao vivo? Estamos? Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos bater um papo rápido sobre crime de perseguição. É um tema sempre muito... é um tema complicado de se lidar, porque sempre tem uma carga de grande sofrimento das pessoas que já, enfim, estiveram submetidas a esse tipo de constrangimento. É um constrangimento ilegal, não deixa de ser. O crime de perseguição não deixa de ser vamos dizer assim, um tipo especializado do próprio tipo, do próprio crime de constrangimento ilegal, né, presente no Código. Bom, o ensejo de discutir um pouco, falar um pouco sobre essa conduta criminosa, muito recorrente no seio social, muito recorrente. E esse ensejo vem de um caso muito pesado, né, com o qual estamos lidando, oriundo de uma comarca da região metropolitana de Salvador, mas não vou comentar, obviamente, esse caso concreto, como isso está muito na nossa cabeça nesses dias por conta do contato com esse caso. Vou aproveitar aqui um outro caso concreto, que não estamos atuando, mas vamos apenas, até por uma questão de ética, comentar esse caso por cima. Um caso oriundo do estado de Minas Gerais. Um caso oriundo do estado de Minas Gerais, como disse, prática de crime de perseguição, ou stalking, crime de stalking, né? Lá do termo, da expressão em inglês. O crime de perseguição, como comecei dizendo, pode ser considerado uma modalidade mais especializada de alguns outros tipos penais que já existiam no próprio Código Penal. A exemplo pode ser considerada uma especialidade, uma modalidade especial do crime de ameaça, do crime de constrangimento. Bem por isso, o crime de perseguição, ele nasce ali próximo do tipo de ameaça e tudo mais. Lá no artigo 147-A do Código Penal, criado pela Lei 14.132, de 21 de março de 2021, foi criado, então, esse tipo. Artigo 147-A desde 2021, a nova figura criminosa prevista, o crime de perseguição, ou stalking, como a doutrina também gosta de chamar, ou a mídia também gosta de assim chamá-lo. O legislador e também os aplicadores, os operadores do direito, sentiam falta de uma previsão de uma conduta criminosa, de um tipo penal que desse conta de avaliar e também de punir uma conduta bastante específica, que é justamente esse especial tipo penal, essa especial conduta criminosa, que é aquela do agente que passa a perseguir, e a perseguir, seja fisicamente, presencialmente, e com isso causando constrangimento, limitando o direito de ir e vir da vítima e também grande sofrimento psicológico. Na ausência desse tipo, até 2021, o que fazia o Ministério Público, os operadores do direito de modo geral, os juízes, tentava, para dar conta de punir uma conduta parecida, essa conduta que já existia no mundo da vida, que era essa perseguição, para puni-la
faziam uso ali de outros crimes previstos no Código Penal e aplicavam a punição, depois do devido processo legal, aplicavam a punição àquele agente que havia cometido essa conduta. Pois bem, conforme eu disse, em 2021, o legislador cria esse crime específico, essa conduta chamada crime de perseguição. E agora, lá no artigo 147A do Código Penal, está estampado, então, está descrito esse crime de perseguição da seguinte maneira. Artigo 147A do Código Penal, crime de perseguição. Pratica esse crime quem persegue alguém reiteradamente e por qualquer meio, ou seja, aquele que passa a perseguir alguém, mas não só de maneira física, de maneira presencial, mas também, diz o legislador, pratica o crime por qualquer meio, inclusive o meio telemático, meio virtual, a exemplo de aquela pessoa que passa a perseguir o outro reiteradamente por meio de mensagens de WhatsApp, mensagens nas redes sociais, telefonemas, e-mails, mensagens de e-mails. Então, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Reclusão é a pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. E vai ter aí algumas causas de aumento de pena dessa conduta, por exemplo, se essa conduta for praticada, dentre outras vítimas, a exemplo dessa conduta praticada contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, razão de violência doméstica e tudo mais. Então, se praticado contra a mulher, por exemplo, a pena vai ser aumentada de metade, né? Bom, como eu disse, essa conduta que eu acabei de narrar, ela existia no mundo da vida. Diuturnamente, mulheres e homens eram vítimas, né, de outros agentes, notadamente ex-companheiros, ex-namorados, que, inconformados com o término do relacionamento, passavam, e ainda passam, a restringir, a perseguir e, com isso, restringir a paz, a liberdade de viver, a integridade psicológica e física, por exemplo, de seus ex-parceiros ou ex-parceiras. Então, com o surgimento, em 2021, dessa modalidade específica de constrangimento legal, que é o crime de perseguição, me parece que o sistema ele passou a ser mais preciso, ele passou a ser mais poderoso no sentido de coibir, punir esta conduta e, portanto, a dissuadir também, convencer de maneira coercitiva a que quem está propenso a cometer essa conduta, sabe, tem previsão específica de lei criminalizando essa conduta, passa a convencer o agente, o indivíduo que quer passar a cometer, a não cometer tal infração. Bom, explicado então do que se trata essa conduta criminosa de perseguição, o crime de perseguição, vamos agora, para ilustrar melhor essa figura típica criminosa, vamos agora trazer algumas informações deste caso concreto, um caso concreto bastante complexo, ocorrido lá em Minas Gerais. Bom, consta que havia, em algum momento, um casal formado por 2 jovens, média de idade ali 30 anos, uma médica psiquiatra e ali que teve um relacionamento com uma outra jovem de 28 anos. Em algum momento, essa jovem, que é o que consta, parece que é uma advogada até por sinal, em algum momento uma das jovens, a jovem advogada, não quis mais continuar o relacionamento e optou pelo término do relacionamento. Só que a médica psiquiatra, ela não se conformou com o final do relacionamento, obcecada que estava pela namorada. Bom, a jovem que quis terminar, a vítima, né, que quis terminar o relacionamento, seguiu a vida, seguiu trabalhando, certamente, seguiu com seu trabalho, com sua família.
certamente bissexual, arranjou um novo relacionamento, por sinal, um namorado, começou a tocar a vida, só que a psiquiatra, a médica, ao que consta pelo quanto noticiado, não se conformou. Não se conformou em nenhum momento com o término do relacionamento e passou a perseguir a ex-companheira, de todas as formas, tanto presencialmente, fisicamente, no dia a dia. Consta que essa médica chegou a invadir a casa da vítima, da sua ex-namorada, chegou a invadir o escritório também que a vítima trabalha e chegou também a praticar várias outras modalidades ali dessa perseguição física. Bom, e além da perseguição física, veja o comportamento criminoso e obsessivo desta agente. Ela praticou também a perseguição na modalidade não presencial, na modalidade virtual, vamos dizer. Para se ter uma ideia, consta do inquérito que em apenas um dia, esta autora chegou a enviar para a vítima, perseguindo-a virtualmente, mais de 200 mensagens de e-mail. Né? Bom, a tal ponto chegou essa perseguição no dia a dia da vítima que ela ao longo de meses sofrendo essa perseguição, ela chegou a registrar 10 boletins de ocorrência, dando conta à autoridade policial competente desta perseguição que vinha sofrendo da ex-namorada. 10 boletins de ocorrência. Em algum momento, um desses boletins de ocorrência, uma dessas notícias crime, deram origem a um pedido de medidas protetivas de urgência em favor dessa vítima e contra essa perseguidora. Né? Muito bem. Então, em algum momento, mesmo com a medida protetiva, certamente mesmo intimada já da existência e vigência dessa medida protetiva, essa perseguidora continuou empreendendo esta postura criminosa contra a vítima. Vejam vocês que a pena em si da prática do crime de perseguição é uma pena considerada não alta, né, pelo dia a dia forense criminal, pela prática criminal, porque é uma pena, a modalidade básica da pena de quem pratica esse crime de perseguição é de 6 meses a 2 anos de reclusão. Sobe um pouquinho quando é praticado, aumenta de metade, como disse aqui, praticado, por exemplo, contra, e é o caso, desse caso concreto que estamos falando, contra a ex-companheira, ex-companheiro. Bom, agora ocorre que quem pratica esta conduta, conforme eu ilustrarei agora no caso concreto, quase nunca pratica unicamente a conduta criminosa de perseguição. Sempre haverá quem pratica essa conduta de perseguição, pratica, na verdade, um combo criminoso. Vai de combo, é um conjunto. Quem está perseguindo, persegue, praticando sempre lateralmente outros crimes. Vejam, por exemplo, esse caso concreto. A notícia é que, nesse caso concreto, primeiro, ela passou a praticar de fato a conduta criminosa de perseguição em si. Mas além da perseguição, ou durante essa perseguição, ela foi praticando outros crimes. A exemplo de que quando teve medida protetiva deferida contra si, a perseguidora passou a descumprir essa medida protetiva. Esse descumprimento em si enseja ali a prática do crime de descumprimento de medida protetiva previsto lá no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Bom, além disso, vejam que ela já tinha cometido, então, 2 crimes. O crime de perseguição, o crime de descumprimento de medida protetiva, e passou também a ameaçar, e também é uma conduta bastante comum neste combo criminoso, passou a ameaçar o novo namorado da vítima. Vejam que já temos aí 3 crimes. Ela, portanto, também invadiu a casa da vítima, outro crime, violação de domicílio.
Nesses conteúdos, por exemplo, desses e-mails que ela mandava para a vítima, ela praticava outro crime, crime de violência psicológica contra a mulher. E por aí vai. Por aí vai. Bom, só por aí essa agente, esta autora desta conduta de perseguição já praticou pelo menos aí de 4 a 5 crimes. Então, pessoal, é uma situação sempre complexa do ponto de vista técnico, do ponto de vista fático, né, a conduta desta perseguição. Trata-se em si de, modernamente falando, atualmente falando, de um dos crimes mais cruéis que um ser humano pode praticar contra o outro, como eu digo, nesses tempos atuais. Porque, imaginem só, pensem só, criem rapidamente o seguinte raciocínio de empatia com esta vítima. A vítima do crime de perseguição, ela passa a não ter mais vida. Ela passa a não ter mais a rotina dela, pessoal, profissional. Não só ela ela é a vítima direta, mas teremos aí vítimas indiretas. Filhos, quando tem, familiares de modo geral, novos relacionamentos, companheiros de trabalho, todos passam, de certa forma, a estar neste raio de alcance dessa postura extremamente abusiva, dessa postura extremamente reprovável, que é do sujeito que pode ser aí o praticante desse crime, pode ser tanto o homem quanto a mulher, pratica a perseguição, e a vítima também, tanto o homem quanto a mulher. E, inclusive, como vocês estão vendo, este crime de perseguição, esta postura abusiva, ela pode se dar e tem se dado não só em casais, em relacionamentos afetivos de casais heterossexuais, mas também, como é o caso concreto, ora discutido aqui com vocês, esta postura abusiva, o crime de perseguição e os outros crimes que são praticados em redor deste crime de perseguição pode se dar também num relacionamento homossexual. Como disse, é uma situação complexa porque essa vítima, quando vai em busca do socorro das autoridades da persecução criminal e também do socorro do advogado, ela nunca vai de logo. Infelizmente, as pessoas, tiveram um passado afetivo, na maioria das vezes demoram realmente a procurar, até por uma questão de realmente temer que o próprio agente, que o próprio criminoso ou criminosa tenha prejuízos e vá preso, prejuízos que eu digo familiares, até pessoais. Muitas vezes a vítima, ela retarda a procura por ajuda, até de certa forma protegendo, porque não quer o mal do próprio agressor ou da própria agressora. E muitas vezes, por isso, quando procuram ajuda, já vem num estado realmente onde ela já foi vitimada, não só pelo crime de perseguição, mas ela já vem colecionando vários e vários prejuízos de toda a ordem, prejuízos na sua vida profissional, pessoal, já sofreu agressão física, já vem com muito problema psicológico por isso. É complexo por isso, do ponto de vista fático, e também complexo do ponto de vista técnico-jurídico, porque, como disse, vem justamente este conjunto de condutas criminosas para que o advogado de acusação, para que o promotor, para que a autoridade policial, principalmente no primeiro momento, possa dar conta de analisar este contexto fático criminoso e verificar, diante do conjunto probatório, qual é a melhor resposta, a resposta devida que o Estado repressor da conduta criminosa, dará ali em resposta a essa conduta criminosa. E, principalmente, em tempo, qual é a proteção que essa vítima deve receber do Estado e também dos seus defensores. Muito bem. Então, apenas para refletir, a conduta criminosa do crime de perseguição é uma conduta extremamente perigosa. Não se trata só, e a casuística, os casos concretos do dia a dia têm demonstrado, a vítima não pode arriscar. Não se trata só do fato de um ex ou de uma ex inconformada continuar em busca de se reatar
aquele relacionamento, não é só um ex ou uma ex inoportuna, sem noção. Muitas vezes isso tem extrapolado para outros crimes, lesões corporais, tentativa de feminicídio, no caso quando o homem é vítima, porque muitas vezes o homem também é vítima. Como disse, seja porque é uma relação homossexual e o homem vai ser vítima, ou mesmo em casos onde as mulheres também são as agressoras. Há casos assim, há casos assim. Então, qual é a reflexão? Saibam, o que eu estou tentando fazer aqui, de repente levando o conhecimento para alguém, essa noção de que de repente o que alguém do outro lado está sofrendo nesse momento, agora já passa a saber que é crime o que o agressor está praticando contra você, mas sobretudo, identificando que está sendo vítima de uma situação dessa, procure ajuda, procure a ajuda para que se repreenda essa conduta abusiva desse outro parceiro ou dessa parceira, enquanto é tempo, enquanto você não sofre nenhum prejuízo aí na sua esfera jurídica pessoal, na sua integridade física e psicológica, e principalmente também, às vezes você tem até um filho, filhos menores podem estar no meio desse turbilhão. Procurem ajuda sempre. A informação é poder e muitas vezes é poder de se retirar de uma situação abusiva, de uma situação triste. Um abraço. Essa foi nossa discussão de hoje aí, pessoal.